Bom dia, galerinha. Vamos para a correção da nossa atividade de ontem, da página 49 do livro didático. Eu sou o professor Elvio, quero parabenizar todos aqueles que entregaram a atividade e cobrar, né, dos alunos que ainda não entregaram a atividade. Lembrem-se, gente, que participar da aula, entregar as atividades, faz parte da pontuação qualitativa do aluno, ok? Esses pontos são muito importantes, então não deixem de entregar as atividades, certo? Então nós vamos para a primeira questão. Desenhe um quadrado de 1 centímetro de lado e depois responda. Você pode formar um novo quadrado usando 25 desses quadrados? Então, 25 é um quadrado perfeito? Então, ele diz aqui, né? Você desenha um quadrado de 1 centímetro de lado. Então, eu desenhei aqui o quadradozinho, né? Que tem 1 centímetro de lado. Então, você vê que são 4 lados iguais, cada lado tem 1 centímetro. Aí ele diz assim, você pode formar um novo quadrado usando 25 desses quadrados? Ou seja, você pega 25 quadrados desse e monta de forma que fique também um quadrado. Então vamos ver se isso é possível. Pronto, acabamos de montar aqui, né? Nós temos aqui um quadrado com 25 desses quadradinhos aqui, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então você vê que aqui é um quadrado certinho, né? Porque você tem aqui desse lado, você tem 5 centímetros, né? Esse lado aqui do quadrado, esse outro lado também tem 5 centímetros. E, logicamente, também esse aqui vai ter 5 centímetros e esse aqui vai ter 5 centímetros. Então, os quatro lados são iguais. Então, nós temos um quadrado formado por 25 quadradinhos desse. Aí ele diz assim, então 25 é um quadrado perfeito? Sim, com certeza. 25 forma um quadrado perfeito. Então, a resposta aqui é sim. Beleza. Agora, se se usar 29 desses quadrados, você poderá formar um novo quadrado? Então, 29 é um quadrado perfeito? Beleza, vamos ver, né? Pronto, eu tenho uma nova figura aqui, formada por 29 desses quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, ele pergunta, então 29 é um quadrado perfeito? Em primeiro lugar, gente, não dá para formar um quadrado, né? Com 29 quadradinhos, não dá para formar um quadrado perfeito, certo? Observe que esse lado aqui nós temos 6 centímetros desse lado. E desse outro lado aqui nós temos 5 centímetros, certo? Desse lado aqui nós temos 5 centímetros. Aqui embaixo nós temos 4 centímetros. Ou seja, não forma um quadrado perfeito, certo? Nem que tivesse, nem que preenchesse aqui, ó. Nem que preenchesse aqui, ok? Vamos supor que desse lado aqui fosse 6 centímetros, né, e preenchesse aqui esse espaçozinho, ainda assim não era um quadrado perfeito, era um retângulo. Por quê? Porque para ser um quadrado perfeito, a medida de um lado, né, a medida desse lado aqui, tem que ser exatamente igual à medida desse lado. O que não acontece, né? Porque esse lado aqui tem 6 centímetros e esse aqui tem 5 centímetros. Então,
29, gente, ele não é um quadrado perfeito, tá certo? Ele não resulta da multiplicação de dois números naturais iguais. Já o 25 é um quadrado perfeito. Por isso que quando você vai representar aqui o 25 fatorado, né, você pode apresentar dessa forma: 5 vezes 5, né? Que é exatamente, ó, esses dois lados aqui, ó, 5 vezes 5. Forma exatamente um quadrado perfeito, que é o 25, que pode ser também representado como 5 ao quadrado, certo? Daí, ó, o fato de 5 ao quadrado ser chamado de quadrado, porque 5 ao quadrado forma exatamente um quadrado, ok? Então, 29 é um quadrado perfeito? Não, não é um quadrado perfeito. Muito bem, vamos para a segunda questão. Fazendo a fatoração dos números naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Gente, eu até queria fazer a fatoração, mas como é com mouse, ia demorar muito, o vídeo ia ficar muito grande, tá certo? Então, como a gente ia ter que fatorar esses quatro números, ia demorar muito. Então, eu fiz logo a fatoração aqui para a gente só analisar. Fatorar, gente, é você fazer divisões sucessivas. E você vai usar para fazer essas divisões os números primos, tá bom? Então, geralmente começa do 2, mas como esse número aqui, ele não é um número par, certo? Então, ele vai começar do 3. Também por quê, gente? Porque se você somar os algarismos desse número, 2 mais 2 dá 4, mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, isso me garante que ele começa com 3. E eu sempre tenho que começar com o menor número possível. Aí eu vou aumentando conforme a necessidade. Então, 225 dividido por 3 dá 75. Como 75 é 12, 12 é divisível por 3, eu posso continuar dividindo por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Aí já não dá mais para dividir por 3, porque termina em 5. Terminando em 5 ou em 0, é divisível por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, para mim saber se o 25 é um quadrado perfeito, o que eu vou fazer? Ó, 225 é igual. Ó, juntando esses dois aqui, você tem 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, observe que, para ser quadrado perfeito, nós teremos que ter os fatores aqui, certo? Ó, no caso aqui eu tenho o fator 3 elevado ao expoente 2 e o fator 5 elevado ao expoente 2. Então, nesse caso aqui, como os dois fatores aqui, que formam o número 225, eles têm um expoente par, certo? Ó, tem um expoente par. Então, a gente diz que o 225 é um quadrado perfeito. Então, esse aqui a gente pode colocar como sim, né? Ele é um quadrado perfeito. 225 também poderia ser feito da seguinte maneira, ó. 225 é igual a 3 vezes 5 ao quadrado, certo? Que dá 15 ao quadrado. Então, 225 resulta do produto de 15 vezes 15, que são dois números naturais iguais multiplicados. Logo, esse aqui com certeza é um quadrado perfeito, tá bom? A mesma coisa acontece com o 300. Vamos fatorar aqui o 300. Observe, 300 posso dividir por 2, então se eu posso dividir por 2, eu poderia dividir por 3 também, poderia dividir por 5, mas eu tenho que começar sempre do menor. Menor número primo par é o 2. Então eu vou, e o número 2 ele é o único número par que é primo.
Então, começa do 2. 300 dividido por 2 dá 150. 150 dividido por 2 dá 75. Aí, 7 e 5 é 12. Então, já vou dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Então, observe que... Vou mudar de cor aqui, né? Observe que o 300 fatorado, ele vai ficar igual a 2 ao quadrado, certo? Que esses dois aqui, 5 ao quadrado, que esses dois aqui, e por fim o 3. E por fim o 3. Então, nesse caso, gente, nesse caso, o expoente do 3 é o 1, certo? E o 1 é um número ímpar, ok? Então, o primeiro fator aqui é o 2, está elevado ao expoente par, ok? O 5 está elevado ao expoente par, ok? O 3 está elevado ao expoente ímpar. Então, nesse caso, 300 aqui não é um quadrado perfeito, tá certo? Porque um dos fatores aqui está elevado ao número ímpar. Então, a gente vai colocar aqui que não é um quadrado perfeito, ok? Poderíamos representar também por 10 ao quadrado vezes 3, tá certo? 10 ao quadrado vezes 3. Então, veja que um dos fatores está elevado ao quadrado, né? Que é um expoente par, e o outro está elevado a 1, quer dizer, continua não sendo um número quadrado perfeito. Agora vamos para o 400. Observe que o 400, ele pode ser dividido por 2, que dá 200, dividido por 2, que dá 100, dividido por 2, que dá 50, dividido por 2, que dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Veja que as divisões aqui, gente, são muito simples, né? Agora vamos para a resolução aqui. Observe aqui, ó. Nós temos aqui 2, nós temos aqui 2, nós temos aqui 2. Então, eu posso dizer que o 400, ele é um número quadrado perfeito. Sem dúvida, né? Podemos até juntar esses 4 aqui, ó. Da seguinte maneira, ó. 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Então, você observa que nós temos aqui, os dois fatores são potências de expoente par. Então, no caso, ele é um quadrado perfeito. Poderíamos representar também por 20 ao quadrado, certo? 20 ao quadrado, ok? Então, no caso aqui está confirmado que ele é um número quadrado perfeito. Então, vamos colocar sim, né? Agora, vamos ver aqui o 729. Olha aí, 729 é divisível por 3, dá 243, dividido por 3 dá 81, dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, vamos pegar aqui, vamos observar que nós temos aqui 2, nós temos aqui 2, nós temos aqui 2. Então, 729 vai ser igual a 3 elevado. Podemos juntar tudo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6, certo? Que poderia também ser representado como 3
elevado a 3 elevado a 2, certo? Que poderia ainda ser representado por 27 elevado a 2, certo? Mas essas contas que eu estou fazendo, elas não são importantes aqui. É só para vocês ver como se faz de outras formas, né? Mas o importante é você perceber que o 6 ele é um número par, certo? Esse 6 aqui, que é o expoente desse fator aqui, certo? Então, esse 6 aqui é par. Então, logo, o 729 é um número quadrado perfeito. E ele resulta da multiplicação de 27 vezes 27. Ok? Então, eu posso afirmar aqui que ele é um número quadrado perfeito. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: o número natural A é expresso por A igual a 2 elevado a x vezes 11 elevado a 6. Dê um algarismo que possa ser colocado no lugar do expoente x para que A não seja um número quadrado perfeito. Então, eu posso colocar muitos algarismos, aliás, muito não, né? Mas eu posso colocar alguns algarismos. Nós temos aqui como algarismos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, os algarismos que nós temos na nossa numeração são esses aqui, esses 10 algarismos, né? Então, ele diz assim, dê um algarismo que possa ser colocado no lugar do expoente x. Então, eu poderia colocar, vou pegar o azul aqui, eu poderia colocar no lugar do expoente x para que A não seja um número quadrado perfeito. Então, eu não poderia colocar o 0, porque ele seria um quadrado perfeito. Mas eu poderia colocar o 1, né? Porque aí ficaria o x ficaria 1 e seria um expoente ímpar, né? Poderia colocar o 3 também. Poderia colocar o 5. Poderia colocar o 7. Poderia colocar o 9. Ou seja, eu poderia colocar qualquer algarismo ímpar aí e o número deixaria de ser um quadrado perfeito. Então, a resposta seria qualquer algarismo que represente um número ímpar, né? Aí esse número A seria um número que não é um quadrado perfeito. E para finalizar, nós vamos para a quarta questão, que diz o seguinte: quantos números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 300? Sugestão: para achar os números, faça 11 ao quadrado, 12 ao quadrado. Aí eu já fiz aqui, né? Ó, para adiantar, né? Para não ter que perder muito tempo escrevendo com o mouse. Coloquei aqui, ó, do jeito que ele explica aqui, ó. 11 ao quadrado dá 121, 12 ao quadrado dá 144, é só multiplicar o 12 duas vezes. 13 ao quadrado, 169, 14 ao quadrado, 196, 15 ao quadrado, 225 e assim sucessivamente. Mas ele quer quantos números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 300. Então, gente, a gente vai só selecionar aqui, né? Entre 100 e 300, ó, o que é quadrado perfeito? É esse número aqui, ó, porque ele resulta do produto de dois números naturais iguais, certo? 11 vezes 11 dá 121. Então, mas ele quer entre 100 e 300. Quantos números quadrados perfeitos tem entre 100 e 300? Então, nós temos 1, nós temos o 2, nós temos o 3, nós temos 4, nós temos 5, nós temos 6
nós temos 7. Porque ele quer entre 100 e 300, né? Então, no total, nós temos 7 números quadrados perfeitos entre 100 e 300. Então, resposta 7 números. Ok? Então, gente, eu espero que eu tenha tirado aí as dúvidas de vocês, mas se persistir alguma dúvida é só me perguntar no privado. Então, gente, nossa aula termina aqui e eu agradeço pela atenção de vocês.